Aqui Marcelo Adnet, mandando um beijo para todo mundo da TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí uma profissional que vai nos falar muito sobre essa parte aqui de consciência. E então esse bate-papo aqui muito interessante com Letícia Montanari Guedes Bio. Muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Obrigada, Kate. Eu agradeço. Tá ótima a memória. Muito boa. Letícia, conta um pouquinho aí para os nossos internautas, um pouquinho da sua trajetória profissional. Depois nós vamos falar o que cativou você na parte desse universo desconhecido, que a grande maioria das pessoas só vai ver o físico, né? Ela vai conhecer as pessoas, só vai ver a parte física, né? Mas você enxerga com foco melhor, tá? Mais distribuído, né? E de forma assim, a entender o comportamental, né? Aquele, não só o universo, mas as fronteiras, né, dessa parte desconhecida. Perfeito, muito bom. Eu tenho uma formação de gestão de negócios que fiz há anos atrás, mas não é o que faz não é o que me move hoje, né? Não é o que eu pratico hoje em dia. Se bem que tudo que a gente faz de curso, de formação, seja lá o que for, a gente sempre tem como agregar o que a gente aprendeu e usar no nosso dia a dia. Você falou uma coisa muito interessante e é muito bom essa parte de gestão de negócio, porque assim, o ser humano, ele compra por duas razões, necessidades ou desejos. Sim. E tudo isso chama interesse. Sim. E aí a parte comercial vale bastante. Com certeza, é verdade, exatamente. E posteriormente a essa formação, passei por outras trajetórias profissionais, até onde eu me encontrei na questão da inteligência emocional, assim como também como poder ajudar as pessoas a se conhecerem e poderem ter uma vida mais leve, uma vida mais satisfatória, com mais realizações. Então também fiz formações relacionadas ao neurocoaching, à neurolinguística, mas o foco maior que eu gosto muito é a inteligência emocional. É bem amplo, né? A gente sabe tudo que tem a ver com comportamento, com a parte da neurociência, da nossa mente, tem uma amplitude, né, de variações. Mas eu acredito que quando a gente pode aprender como que a gente lida, primeiro com a gente, né, conosco mesmos, e também a gente pode entender como as pessoas também lidam com elas, nós podemos ter relacionamentos mais satisfatórios, né, melhores. Sim, muitas vezes o ser humano passa a vida não sabendo o equilíbrio entre razão e emoção. Sim, verdade. Então, por isso que essa parte da inteligência emocional, ela é fundamental. Com certeza. E até mesmo, né, o próprio Dr. Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional, ele caracteriza, né, a inteligência emocional em 5 pilares principais, né? O primeiro é a autoconsciência, onde a gente tem a consciência das nossas emoções, daquele sentimento que vai vir antes de uma emoção posterior. Temos também ali a autogestão, quando a gente sabe gerenciar as nossas emoções. Então esse é um pilar muito importante também, tanto que ele está em segundo, né? Sim. Temos ali o pilar também da automotivação, a gente precisa se automotivar. Não são as pessoas de fora que vão nos motivar a fazer algo. A gente precisa resgatar essa motivação dentro da gente. E precisa acreditar. E precisa acreditar, exatamente. E não ficar dependente totalmente de uma motivação. Sim. Até porque motivação significa o quê? Os motivos, né, que a gente tem para poder agir. Exato. Motive, motivar-se. Exatamente. Então, depois desse terceiro pilar, nós temos a empatia, né, que é o 4º pilar da inteligência emocional. Então, nós precisamos entender o que a pessoa está passando, o que ela está sentindo. Porém, jamais a gente vai sentir o mesmo que a pessoa está sentindo. Você falou algo muito certo. Uma vez falaram para mim, professor, mas é fácil praticar empatia? Eu falei, não. Eu falei, vamos mudar para o mundo físico. Aí peguei assim, voluntários. Aí tem um rapaz que era calçava 42 e a moça 38. Falei, vamos trocar os sapatos, não ficticiamente, né? Ela vai conseguir calçar o sapato dele
né? É lógico que vai ter uma dificuldade para andar, tal, mas ele, se ele for calçar o 38 dela, vai estragar tudo, né? Então eu falo assim, o que é empatia? Empatia é você usar a cueca do outro com todos os pontos. Nem todo mundo tem coragem de fazer isso. É verdade, com então, certeza. não pode ser só uma retórica. Aquilo tem que ser de consciência mesmo. Com certeza, né? Até a própria palavra empatia, ela já até dá ali o significado dela, né? Se a gente for parar para prestar atenção, né? Empatar sentimentos. Exatamente. Então a gente pode até não sentir exatamente o que o outro está sentindo, mas a gente consegue ter a noção de como que é esse sentimento e aí a gente empata, né? O nosso sentimento com o dela. Isso. E Principalmente a dor. E principalmente a dor, Aí tem que equilibrar a intensidade. Exatamente, aí entra o equilíbrio, é verdade. E aí o quinto e último pilar da inteligência emocional, que são os relacionamentos sociais. A gente convive diariamente com pessoas, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for, a gente sempre vai estar se conectando com pessoas, no mercado, na farmácia, enfim. Então, saber se relacionar socialmente e encontrando esse equilíbrio vai nos ajudar a atingir cada vez mais a inteligência em sentido emocional. Então, é um assunto bem amplo, que tem muitas ramificações, mas a gente consegue aprender a como colocar a inteligência emocional na nossa vida, no nosso dia a dia, e de fato também poder ajudar outras pessoas a conseguir gerir melhor suas emoções. E muitas vezes aquelas pessoas mais simples, mais humildes, são as que conseguem nos ensinar mais. Com certeza, é verdade. Pelo seu modo de encarar a vida, pela sua alegria nas coisas simples, né? Porque tem gente que só vê alegria naquilo que custa muito dinheiro, naquilo que proporciona prazeres materiais de alto valor. Né? É verdade. Mas a gente tem que aprender com todos. E até tem até uma frase, né, que assim, muitas pessoas acabam se gastando muito em busca da felicidade, da grande felicidade, e esquecem das pequenas alegrias que encontram no dia a dia. Né? Então, muitas vezes a pessoa pode se sentir sufocada, o estresse, a ansiedade, né, que a correria do dia a dia causam, e esquece das alegrias do dia a dia. Você acordar, você saber que você está ali respirando, está enxergando, está com vida. Então, isso tudo, essa coisa da gratidão, da gente demonstrar essa gratidão não só em palavras, mas a gente sentir a gratidão. Isso faz diferença também, isso impacta as nossas emoções, né, de certa forma, com certeza. E até para os internautas terem uma noção melhor, assim, você pode passar a vida toda vendo as pessoas, né? E esse ver as pessoas, enxergar as pessoas, é como se estivesse vendo a ponta do iceberg, né? Mas você não está vendo o comportamental submerso, que é muito amplo e muito maior do que a ponta do iceberg. Mas vale a pena você conhecer isso daí. E isso daí proporciona também, em todos os relacionamentos, nós aprendemos também. Com certeza. E aí você falou da ponta do iceberg, né? E faz total sentido, porque muitas vezes o ser humano tem a tendência de julgar, olhando ali o externo da pessoa, ou uma ação que a pessoa teve, uma reação que ela teve, mas e por trás, né? O que será que está por trás? Por que será que aquela pessoa teve aquela reação? Por que será que aquela pessoa tomou aquela atitude? Então, nós não olharmos com esse olhar de julgamento, justamente para a gente entender por que aquela pessoa agiu daquela forma. Tem até o filme, né, bem conhecido, que saiu de novo agora no cinema, que é o Divertidamente, né? Sim. Então, retrata perfeitamente todas as emoções que são trabalhadas dentro de nós. É muito inteligente, né? Foi colocado de uma forma assim que as pessoas conseguem absorver aquela informação, né? Exatamente. A gente vê que, assim, uma coisa que a gente aprende muito também na inteligência emocional. A questão você teve ali uma emoção que particularmente não foi interessante, você não gostou, por exemplo, daquela emoção, por exemplo, vamos supor, a raiva. Você não vai reprimir a raiva. Você precisa se permitir sentir aquilo naquele momento. A questão é o que você vai fazer depois de ter sentido aquela raiva. Aí é onde entra o pilar da autogestão. Você vai saber gerenciar aquela emoção e não permitir que aquela emoção da raiva
te deixe, por exemplo, ofender alguém, machucar aquela pessoa que você ama, ou então permitir que o local, o ambiente de trabalho fique pesado. Então, quando você gerencia bem essas emoções, as coisas posteriormente fluem melhor. E não é fácil. É um treinamento contínuo. Totalmente. Todos os dias a gente tem que estar ali treinando. É um treinamento mesmo. Isso daí começou a fazer um total sentido para a sua vida também, né, Normal? Sim, com certeza. Com certeza. E aí entra muito também numa frase que o Dr. Daniel Goleman fala bastante, que é sobre nós trabalharmos o nosso cérebro principal, né? Que é dentro da nossa, que é a nossa mente, e o cérebro estendido. Né? Então, como que a gente trabalha o cérebro estendido? Através também das atividades físicas. Exatamente. Que é uma outra coisa também que eu sou apaixonada. Então, tudo que tem a ver com estilo de vida saudável, alimentação saudável, prática de exercícios físicos, tudo isso entra no quadrante de mente sã, corpo são. Então, para mim, tudo isso tem um grande significado. Tem muita gente que, por exemplo, ele dá mais valor para o carro do que para ele mesmo. Exatamente. Né? Então, eu muitas vezes falo, ó, vocês comparam um carro. Como assim eles são um carro? Você tem os comandos, que são o cérebro, né? Você tem lá o motor, que é o coração. Eu falei, até escapamento a gente tem. Então tem que cuidar bem. É verdade. É isso mesmo, a gente tem que cuidar. Da mesma forma que a gente cuida, né, do nosso carro, por exemplo, a gente manutenção. A manutenção, isso. Quanto mais a gente vai cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Isso. Então a gente começa a comer comida estragada, essas coisas assim. A gasolina ruim que você coloca no carro não vai dar bom resultado também. Exatamente, né? E até essa questão da manutenção, né? Isso me fez lembrar de algo muito importante que acontece com muitas pessoas, por exemplo, nos primeiros horários do dia. A pessoa às vezes acorda, ela já quer olhar o e-mail, já quer olhar o celular, já quer olhar as notícias, e a pessoa acaba se deparando com notícias que não são boas. Às vezes você tem tanta informação tóxica que aquilo não faz bem, não vai agregar para você, né? Exatamente. Não vai agregar. E isso entra em contradição com aquela manutenção que a gente quer no nosso corpo e na nossa mente. Então, da mesma forma que um carro ou qualquer outra coisa que precise de manutenção precisa, né, dessa atenção específica, a nossa mente também precisa. Se a gente não se atentar com o que a gente está consumindo nas redes sociais, na televisão, seja lá onde for, a gente vai começar o dia já com aquela energia mais baixa, aquele pensamento mais negativo, mais para baixo. E não é isso que a gente quer, né? Então, buscar, logo quando a gente amanhece, né, acorda, por pensamentos e coisas que vão agregar na nossa manhã, no nosso dia, com certeza a gente vai ter um dia muito mais feliz. Exato. Então, a gente tratar as pessoas com respeito e dignidade, a gente sorrir para todo mundo, dar bom dia para todo mundo, né? Isso faz realmente muito bem. Com certeza, verdade. Tá certo. Você quer deixar uma mensagem para os internautas? Vou deixar uma mensagem. Toda vez que você que estiver assistindo esse vídeo pensar em de fato cuidar de você, pense com carinho e com verdade. Não queira fazer uma atividade física ou comer uma fruta, um legume porque o nutricionista falou ou porque aquela outra pessoa disse. Não, faça isso por você. O amor próprio, o autocuidado, é só você que pode ter com você mesmo. Ninguém pode fazer isso por você. Então, ame-se mais. Acredito que esse é o recado que eu posso deixar com carinho, com amor. É você que está assistindo aqui essa entrevista especial, poder se olhar para você com mais amor e com mais carinho. Porque isso vai fazer com que você queira cuidar de você com verdade, com amor e com atenção. Isso. E também equilíbrio, né? Equilíbrio, com certeza. Tudo o que você quiser na vida, com equilíbrio vai dar tudo certo. Exatamente, equilíbrio é tudo. Você pode deixar seus contatos, nós escrever aqui também? Claro, meu Instagram é @mentoraleticiamil. Ok. Muito obrigado, volte Eu outras que vezes, tá? agradeço, Keide. Muito obrigada Obrigado. mesmo. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica Letícia Montanari Guedes,
nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.